para a comemoração da minha promoção, meu pai me deu uma carta de deserdamento de toda a família. Foi a minha mãe quem anunciou isso no restaurante. Meu irmão gravou minha reação para os seguidores dele. Eu apenas assenti, peguei os papéis e saí. Eles não tinham ideia do que eu já havia vendido. Meu nome é Bruce. Tenho 31 anos, sou o filho mais velho e aquele que aprendeu cedo a ser útil em vez de visível. Sou corretor de ações. Números, telas, voz calma nos dias voláteis. Na minha família, porém, nada disso me fazia o favorito. Esse era meu irmão mais novo, Dylan, nascido com um sorriso que justificava todas as confusões ao redor dele. Eu era a apólice de seguro, o resolvedor de problemas, o que entendia de dinheiro, o que significava que eu podia ser explorado como um caixa eletrônico se as palavras certas de culpa fossem usadas. Cresci em uma casa onde os elogios eram altos e o silêncio crítico constante. Meu pai adorava dizer: Dylan tem coração. Bruce tem planilhas. Minha mãe ria como se fosse uma piada. Não era. Era regra. Se Dylan queria chuteiras, ganhava as melhores. Se eu queria uma calculadora para matemática avançada, recebia uma palestra sobre não ostentar meu jeito estudioso. Aprendi a me manter pequeno, a planejar, a respirar durante aqueles longos jantares, nos quais as histórias do meu irmão recebiam aplausos de pé, enquanto minhas notícias eram recebidas com um aceno educado. Aos 27 anos, tinha série 7, um apartamento pequeno e o hábito de trabalhar nos feriados porque o mercado não se importa com a agenda da família. Aos 29, mudei de mesa para um time melhor. Aos 30, construí uma carteira de clientes do zero. Eles permaneciam porque eu atendia suas ligações às 7h03 da manhã e novamente às 23h49. Meu lucro e prejuízo eram os únicos aplausos que eu precisava. Ainda assim, eu voltava para casa em aniversários, para os almoços de domingo e aquelas longas tardes lentas em que meu pai dava palestras sobre homens de verdade fazendo trabalhos de verdade. Depois, me pediram para transferir dinheiro para a última ideia de Dylan. Eu dizia sim com mais frequência do que deveria, porque dizer não virava uma Segunda Guerra Mundial em uma cozinha que cheirava a limpador de limão e ressentimento. 2 meses atrás, fui promovido oficialmente, vice-presidente sênior de ações. Extraoficialmente, a pessoa que meu chefe chamava primeiro quando o mercado despencava. Por hábito, mandei uma mensagem no grupo da família. Minha mãe respondeu com emojis de confete e estamos tão orgulhosos de você, querido. Meu pai mandou um seco já era hora. Dylan mandou um joinha e o link do seu novo canal, onde mostrava sua rotina de trabalho e também divulgava que em breve lançaria merchandising. Eles marcaram um jantar. Por nossa conta, disse a mãe. Lugar legal. Traje social, acrescentou o pai. Eu deveria ter reconhecido o roteiro. Deveria ter lido os sinais. Mesmo assim, coloquei o bom terno azul marinho. O restaurante tinha toalhas brancas e iluminação que fazia todos parecerem caros. O garçom disse, parabéns, enquanto servia água. Minha mãe enxugou os olhos. Meu menino grande, disse ela. Meu pai pigarreou, como se fosse fazer um discurso. Dylan posicionou o celular para uma foto espontânea. Eu pratiquei o sorriso que as pessoas postam no LinkedIn quando recebem promoção, grato, humilde, cansado. O primeiro prato ainda não havia chegado quando minha mãe puxou um envelope grosso da bolsa. Papel creme. Meu nome escrito à mão pelo meu pai. De toda a família, disse ela, como se fosse um buquê de flores. Meu pai cruzou as mãos. Dylan levantou o celular ainda mais. Eu abri um envelope. Deserdação é uma palavra fria quando vem impressa em papel timbrado oficial. Dentro do envelope havia tópicos, condições, uma lista de bens e assistência nunca oferecida, tudo descrito como se eu tivesse roubado o ar deles. Um parágrafo sobre o rompimento voluntário dos laços familiares, assinado por ambos os pais. Um carimbo de cartório inclinado, parecendo um hematoma. Sorria, disse Dylan suavemente. Canri ligado. É para os meus seguidores. Série da dura verdade. Pela primeira vez, eu não atuei. Apenas assenti. Dobrei os papéis de volta no envelope, guardei na jaqueta, levantei-me e coloquei o guardanapo na mesa. A voz da minha mãe me seguiu. Bruce, não seja dramático. A do meu pai soou mais plana.
Apenas aceite, Bruce. Dylan gravava. Um casal na mesa ao lado fingiu não olhar. O garçom congelou com a bandeja de pães, como uma estátua em uma peça de teatro. Saí do restaurante. Na calçada, o ar estava frio o suficiente para arder. Eu não tremia. Nem estava surpreso. A surpresa já tinha acontecido semanas antes, em um escritório silencioso, às 20h12, com uma ligação que nunca vou esquecer. Foi nesse momento que percebi quanto de mim eles já haviam consumido. Foi quando comecei a fazer uma lista do que realmente importava e do que podia ser vendido. E não estou falando de ações. O problema de ser o responsável é que as pessoas confundem confiabilidade com capacidade infinita. Quando você não recua, elas empilham mais em cima. Quando você não reclama, assumem que está tudo bem. Foi assim que acabei cobrindo o descoberto do Dylan aos 22 anos, o empréstimo ponte dele aos 24, o aluguel emergencial aos 26 e aquele pivô empresarial único aos 28. O valor começou em centenas e acabou se tornando cifras de 5 dígitos, que não significavam nada para você, Bruce. A família ajuda a família, dizia meu pai todas as vezes. Só até ele se levantar, acrescentava minha mãe. Como se Dylan alguma vez tivesse se sustentado sem se apoiar. Eu mantinha planilhas porque é quem eu sou. Colunas para datas, valores, motivos declarados, motivos reais. Não cobrava juros. Não pedia devolução. Guardava o arquivo em uma pasta chamada Documentos Fiscais para não ter que explicar nada a ninguém. Aos 30, Dylan mergulhou de cabeça no mundo do conteúdo. Podcasts, vlogs, lives sobre a cultura do hustle, gravados da poltrona de couro do meu pai. Ele se auto-intitulava fundador. O que ele fundou era um buraco no orçamento da família. As visualizações subiam, depois caíam, depois subiam de novo. Ele me pediu para patrocinar um episódio. Seja o irmão legal, disse ele. Todo mundo ganha. Eu disse não. Ele mandou uma mensagem: dinheiro te deixa cruel. 2 minutos depois, minha mãe ligou. Bruce, ele é sensível. Papai me mandou um vídeo do Dylan, em frente a um ring light, dizendo: mano, as pessoas não entendem. A legenda dizia: as únicas pessoas que importam são as que investem em você. Eu silenciei as notificações e fiquei olhando para o teto, pensando em como é fácil confundir atenção com respeito. O trabalho parecia simples em comparação. O mercado é rude, mas honesto. Ele pune contos de fadas e recompensa disciplina. Quando fui escolhido para SVP, não foi porque alguém gostava de mim. Foi porque minhas previsões acertavam mais vezes do que erravam e porque eu sabia quando cortar perdas. Meu chefe apertou minha mão e disse: olhos secos, fiz. Agora, construa. Naquela noite, minha mãe ligou às 22h41. Seu pai e eu estamos tão felizes. Sabíamos que você conseguiria. Depois, uma pausa. Eu fechei os olhos. É só o carro do Dylan, disse ela. O banco está sendo tão inflexível. Se pudéssemos transferir algumas coisas. Mãe, não. Silêncio na linha. Então a voz dela ficou doce, quase sedosa. Não deixe essa posição te tornar arrogante. Eu já tinha ouvido versões dessa frase a vida inteira. Funciona como um apito para cachorro. Tradução: faça o que queremos e faça com um sorriso. Eu disse: fui arrogante exatamente 0 vezes. Fui uma carteira. Uau, disse ela, para sua própria mãe. 1 hora depois, meu pai ligou. A voz dele estava limpa, como se tivesse ensaiado. Filho, Dylan precisa de $18.400 para impedir um leilão do carro. Vamos te pagar algum dia. Não seja mesquinho com a família. Pare de usar essa palavra. Eu disse: mesquinho significa que estou pedindo pouco. Estou pedindo grande para você me tratar como uma pessoa. Não eleve a voz. Não estou. O telefone fez meu apartamento parecer menor. Estou te dizendo, não posso mais fazer isso. Meu pai exalou. Você acha que esse cargo te torna um rei? Desliguei antes de dizer o que realmente queria, que um rei pode dizer não, mas um filho na nossa família não tem direito a dizer nada.
No dia seguinte, Dylan postou uma história. Algumas pessoas só ajudam quando isso lhes beneficia. Ele colocou uma música sobre cobras. Não marcou ninguém, mas marcou todos. Então veio a segunda ligação, às 20h12, de um número desconhecido, com uma voz agradável que pertencia a uma oficial de crédito. Senhor Fis, seu nome consta como referência em uma solicitação. Precisamos apenas verificar alguns detalhes sobre a renda do seu irmão e sua disposição em garantir. Fiquei olhando para as persianas. Eu não havia consentido em ser garantidor. Há um documento assinado aqui com o seu nome. Envie. Ela enviou. Imprimi e fiquei sentado, com a página aberta sobre a mesa. Minha assinatura parecia traçada de algum lugar. Os números eram horríveis. Não era um carro. Era uma consolidação. Cartões de crédito que Dylan dizia serem pequenos, agora somados em uma rocha gigantesca. Ele falsificou minha permissão. Usou-me não apenas como carteira, mas como escudo. Desci as escadas até a rua e caminhei até que o frio cortasse o barulho na minha cabeça. As pessoas falam sobre traição como se fosse dramática. Tudo em letras maiúsculas, fogos de artifício. Não é. É menor. É um simples problema de matemática que de repente se transforma em mentira. É perceber que seu nome é uma ferramenta que outros acreditam possuir. Naquela noite, não liguei para ninguém. Fiz chá que não bebi. Abri aquela velha planilha. Adicionei uma linha, tentativa de garantia não autorizada. Valor, $62.900. Motivo, porque ele pôde. Na manhã seguinte, avisei o departamento jurídico da minha empresa sobre a assinatura falsificada, porque ética importa quando seu trabalho é mexer com o dinheiro de outras pessoas. Depois, mandei uma mensagem para Dylan: remova meu nome de qualquer coisa. Agora. Ele respondeu com um emoji de dar de ombros. Depois, irmãozão, relaxa. Não relaxei. Fiquei quieto. O silêncio é onde penso melhor. Enquanto isso, a campanha da família aumentava. As mensagens da mãe ficaram melosas: sentimos sua falta. O pai apelava para a moral: não abandone seu sangue. Dylan adotou o tom cinematográfico: vou te pagar quando a marca explodir. Você vai se arrepender de ter duvidado de mim. Eu silenciei os três. 3 dias depois, minha mãe anunciou o jantar de comemoração da promoção. Uma celebração em família. Ela disse: arrume um tempo. Tentei dizer que tinha trabalho. Ela repetiu: arrume um tempo. Quando o envelope apareceu no restaurante, não foi por acaso. Era pressão disfarçada de papelada. Transformaram-me em um plot twist para o canal do meu irmão. Um vilão. Uma lição sobre como o dinheiro corrompe. Saí caminhando com a carta na jaqueta e uma lista na cabeça que estava ficando muito, muito curta. Na noite seguinte ao restaurante, não dormi. Não de raiva, mas de clareza. Na manhã seguinte, estava na minha mesa às 6h50, as telas acendendo uma a uma. Minha equipe foi chegando, o andar vibrava com o som dos computadores. Abaixei o envelope na mesa e li cada linha novamente. O tom era legal, mas infantil. Uma seção detalhava propriedades adquiridas durante a dependência. Outra me declarava emocionalmente negligente. Era teatro com carimbo de notário. Às 9h03, o vídeo de Dylan foi ao ar, quando o sucesso divide uma família. Ele cortou minha saída em câmera lenta, colocou uma trilha de piano, e chorou diante da câmera. Os comentários começaram a chegar: mano, você não merecia isso. Ele mudou. O dinheiro deixa as pessoas frias. Eu abaixei o volume e fiz meu trabalho. Comprei o que precisava ser comprado. Vendi o que precisava ser vendido. Impedi 3 clientes ansiosos de cometerem uma besteira. Quando o sino fechou, desliguei meu laptop e peguei o celular. Mãe, não deveríamos ter te surpreendido com a carta. Vem ao almoço de domingo, vamos conversar. Pai, se ofender não muda os fatos. Você deve ao Dylan, podemos resolver isso diante das câmeras. Controle da narrativa. Essa última me fez rir alto na sala de conferência. Diante das câmeras.
Controle da narrativa. Entendi claramente, eles não queriam meu retorno. Queriam imagens. Mandei uma mensagem, não. Ele respondeu com 12 mensagens seguidas, escalando do pseudo-sábio: o orgulho é caro, mano, até ameaçador, não chore depois. Coloquei o telefone virado para baixo. Pensei em mim com 16 anos, arrumando a antiga planilha do meu pai enquanto ele dizia como os homens devem prover. Pensei na voz da minha mãe no dia que entrei na faculdade: bom, mas não comece a se achar melhor. Pensei em Dylan aos 19, dizendo: cobre isso para mim desta vez. Já tínhamos feito 12 vezes antes. Chegou o sábado. Limpei meu apartamento, fiz uma corrida longa, tomei banho e sentei no chão com uma pilha de arquivos. Não eram do tipo de investimentos, mas do tipo real: certidão de nascimento, declarações antigas de imposto de renda. Aquela planilha impressa, grampeada no canto, com a carta de deserdamento por cima. Coloquei um post-it amarelo: quer legal? Ok. No domingo à tarde, fui até o bairro dos meus pais. Não estacionei na garagem. Parei algumas casas adiante e caminhei. Mãos nos bolsos. Do jeito que se entra em uma tempestade, sabendo que vai ficar firme no meio dela. Toquei a campainha. Ouvi conversas dentro, depois passos. Minha mãe abriu a porta com aquele sorriso de boa companhia. Ele caiu ao perceber que eu estava sozinho. Sem namorada, disse ela, como piada. Sem entourage, chamou meu pai da cozinha. Se veio pedir desculpas, seja rápido. Estamos comendo. Dylan apareceu na esquina do corredor, com o celular na mão, polegar pronto. Vamos ao vivo em 5, disse ele. Eu respondi: não, não vamos. Minha mãe abriu os braços como se fossemos nos abraçar. Isso pode ser resolvido com uma conversa. Ótimo, disse eu, erguendo o envelope. Vamos ter uma. Sentamos na sala de estar. A casa cheirava a assado e lustramóveis. A lareira exibia a placa de Dylan de uma noite de premiação do colégio e nada meu. Antes, isso parecia um desafio. Agora parecia prova. Minha mãe fez um gesto para o sofá. Fizemos o que fizemos por amor. Essa carta não é amor. Eu disse: é alavancagem. Meu pai se inclinou, cotovelos nos joelhos, do jeito que faz quando vai dar sermão. Você tem recursos. Seu irmão precisa de apoio. Esqueceu de onde veio. Dylan levantou o celular. Vamos começar com responsabilidade. Bruce, diga um eu. Coloquei o celular na mesa com 2 dedos. Sem câmeras. Por que tem medo da verdade? Não tenho, disse ele. Olhei para cada um deles, um de cada vez. Cansei de pagar por mentiras. O maxilar do meu pai se tensionou. Nós te demos tudo. Vocês me deram um teto e lições de como me manter pequeno, disse eu baixinho. Eu lhes dei dinheiro. Aqui estão os números. Deslizei a planilha impressa pela mesa. Linhas e linhas. Datas. Valores. Motivos. O filho dourado iluminado por dívida fluorescente. Minha mãe não tocou nela. Isso é cafona. É preciso. Dylan bufou. Você guarda recibos da própria família? Isso é extremo. Você falsificou minha assinatura? Ficamos em silêncio. Podia-se ouvir o relógio ticando. O quê? Rápido demais, disse minha mãe. O empréstimo de consolidação. Coloquei no chão a impressão do banco. Minha assinatura no formulário de vocês. Não é minha. O jurídico da minha empresa tem o original. Eles também têm o registro do restaurante caso você tente editar a história. Meu pai se levantou. Cuidado com a boca. Não, disse eu. Minha voz me surpreendeu pelo tom firme e equilibrado. Isso sou eu, defendendo meu limite. Abri a carta de deserdamento e coloquei sobre a pilha. Vocês queriam me cortar. Então vamos fazer isso de forma mútua. Os olhos da minha mãe brilharam de raiva. Não faça isso. Já está feito. Olhei para Dylan.
Você não pode usar meu nome. Nem para crédito, nem para status, nem para narrativa. Tire o vídeo do ar. Ele bufou. Faça-me. Soltei um suspiro que nem percebia que estava prendendo. Isso não é sobre vingança. É sobre fechamento. A frase soou como uma trava clicando. Quer saber o verdadeiro motivo pelo qual saí do restaurante sem gritar? Porque a decisão era anterior àquele envelope. Porque eu já tinha vendido algo que vocês achavam que possuíam. Eles ficaram paralisados. Dylan tentou adivinhar. O quê? Suas ações? Sua indecência? Levantei-me. Minha obrigação de consertar vocês. Não bati a porta. Não fiz nada dramático. Saí do mesmo jeito que vivi naquela casa, quieto, em meus próprios pés. Quando cheguei ao apartamento, meu telefone havia se transformado em sirene. 42 chamadas perdidas, 61 mensagens, uma mensagem de voz da minha mãe que começou em lágrimas e terminou em insultos. 2 do meu pai, ambas dizendo: você está fazendo disso algo maior do que é. 10 de Dylan, um compilado de manipulação: você arruinou o domingo. Está com ciúmes. Vou postar tudo. O advogado diz que você não tem caso. Você vai voltar. Coloquei o telefone na gaveta e fiz macarrão como uma pessoa normal. Comi em pé, na cozinha, ouvindo o radiador clicar. Dormi como não dormia há meses. Na segunda-feira, o RH me enviou um e-mail. Alguém havia ligado para um familiar tentando me denunciar por comportamento de insider. A equipe de compliance já sabia, pois eu os havia informado na semana da assinatura falsificada. A denúncia foi arquivada em 11 minutos. Se você quer entender como pessoas furiosas se comportam quando você para de alimentá-las, aí está seu estudo de caso. Elas tentam incendiar sua casa com boatos e depois se surpreendem quando o sprinkler funciona. O vídeo de Dylan dobrou de visualizações e depois triplicou. Os comentários ficaram mais feios. Eu não li. Bloqueei e fui correr. No meio do segundo quilômetro, percebi que estava sorrindo. Não porque alguma coisa fosse divertida, mas porque finalmente fiz o que meu trabalho me ensinou: cortar a perda cedo o suficiente para que ela não devore seu futuro. 3 dias depois, chegou uma carta, desta vez do meu advogado para o deles. Era curta. Dizia que a assinatura falsificada havia sido denunciada. Dizia que qualquer uso do meu nome de instrumentos financeiros sem meu consentimento seria processado. Dizia que o conteúdo difamatório do vídeo estava sendo documentado. Não rugiu. Não ameaçou. Foi calmo, o que é pior se você é do tipo que acha que barulho é igual a poder. Minha mãe mandou uma mensagem: como você pode colocar advogados contra sua própria mãe? Respondi: não coloquei. Apenas me defendi. Meu pai ligou de um número bloqueado. Você acha que dinheiro te protege? Não. Limites protegem, respondi. Ele desligou. Aqui está a parte que eles não esperavam: o vazio onde antes havia drama diário. Parecia quando o mercado fecha e as telas ficam escuras. No começo, suas mãos continuam se mexendo, esperando outro alerta. Depois, os ombros relaxam. Então você percebe que o silêncio não é nada. É espaço. Preenchi esse espaço com pequenas coisas. Toalhas novas. Uma planta cítrica que provavelmente morreria sob meus cuidados e, então, não morreu. Comecei a sentar em um café antes do trabalho e ficar 20 minutos sem olhar para nenhuma tela. Liguei para os clientes em horários razoáveis. Não pedi desculpas por não ser uma máquina 24/7. Meu chefe disse: o que quer que você esteja fazendo, continue fazendo. Na sexta-feira, a empresa anunciou minha promoção publicamente. O LinkedIn fez seu trabalho. Likes, elogios merecidos, conhecidos pedindo para trocar ideias. Então veio uma DM de um nome que eu não via desde a faculdade: Claire. Ela namorou Dylan por 2 anos antes do conteúdo. A mensagem tinha 3 linhas: ele está usando seu nome para ameaçar fornecedores. Meu irmão em Wall Street vai te arruinar. Desculpe. Achei que você deveria saber. Escrevi: obrigada. Você não me deve nada pelas escolhas dele. No sábado de manhã,
meu porteiro me entregou um envelope grosso. Mesmo papel creme. Sem remetente. Dentro, uma segunda carta do advogado dos meus pais, estranhamente alegre, retirando a deserdamento. Após reflexão, a família gostaria de rescindir declarações anteriores. Parecia um comunicado de imprensa escrito por pessoas que aprenderam empatia na TV. Havia 2 bilhetes manuscritos escondidos. Mamães, estávamos emocionados. Domingo farei cordeiro. Papais, chega de teatro. Apertem as mãos e sigam em frente. Olhei para a página e não senti nada além do ritmo constante do meu próprio pulso. Coloquei a carta junto com a primeira em uma pasta transparente rotulada Documentos da Família e arquivei ao lado do meu contrato de aluguel. O canal de Dylan ficou quieto por uma semana. Depois ele postou um novo vídeo, atualização de responsabilidade. Não me mencionou. Falou sobre estruturas familiares tóxicas e quebrar ciclos. Desativou os comentários. Postou uma foto de um microfone novo. Criou um Patreon. Ele me enviou mensagem. Estamos bem? Não, respondi. Estamos acabados, ele ligou imediatamente. Não faça isso. Podemos nos beneficiar. Como? Você poderia participar do meu podcast. Falar sobre finanças. As pessoas adoram irmãos com vibes diferentes. Dylan, disse eu, e a tristeza na minha voz me surpreendeu, você só consegue me ver quando eu sou útil. Silêncio. Então, a pequena voz que ele usava aos 8 anos, tentando não chorar depois que meu pai gritava, então nunca. Espero que você se encontre, disse eu. Mas não sou sua escada. Clique. Semanas se passaram. As mensagens diminuíram. As ligações zeraram. O que ficou foram os hábitos que eu estava construindo sem eles. Cozinhava o mesmo café da manhã todos os dias. Ia para a cama antes da meia-noite. Parei de provar que era útil para pessoas que me usavam. Isso liberou mais tempo do que eu esperava. Nesse tempo extra, finalmente vendi o que precisava ser vendido. Você achou que eram minhas ações? Não eram. Eu as mantive. O que vendi foi a narrativa, silenciosa, limpa, para mim mesmo. Peguei a versão de mim que minha família havia escrito, aquela em que sou o recurso, o plano de fundo, a certeza e liquidez total. Substituí por um novo item de linha, pessoa. Coloquei no meu portfólio interno, rotulado como não negociáveis. Foi então que minha tia Ruth ligou. A única parente que nunca pediu um centavo e sempre trazia comida de verdade nos feriados. Não ouvi sua voz, está tudo bem? Estou mais leve, respondi. Que bom. Lembre-se, um não já é uma frase completa. A sua mãe mandou você? Eu mesma me mandei, disse ela. Ah, e coma algo além de ovos e café. Rimos. Desliguei e cozinhei legumes de verdade, porque a tia Ruth é a única pessoa de quem aceito ordens. Nem tudo era organizado. Um primo me mandou mensagem dizendo que meu pai havia reclamado em um churrasco que eu tinha ficado snob. Um vizinho contou que minha mãe chorou no supermercado, dizendo como Bruce nos abandonou em nosso momento de necessidade. Não corri atrás desses incêndios. Deixei que cada um acreditasse no que fizesse sentido para si. Eu já tinha perdido tempo demais gerenciando percepções. É exaustivo fingir ser o vilão de alguém para que eles se sintam heróis. Em uma terça-feira, recebi um e-mail do braço pro bono da minha empresa sobre um workshop de educação financeira em um centro comunitário. Disse sim. No sábado de manhã, fiquei em uma sala com 20 pessoas que queriam entender orçamentos e relatórios de crédito. Desenhei caixas no quadro branco. Disse frases que eu precisava ouvir aos 18 anos. Seu orçamento é seu limite. Se não respeitam isso, não respeitam você. Alguém lá no fundo levantou a mão. E se for sua mãe? Especialmente então, respondi, e a sala riu. Aquele tipo de riso que significa que todos estamos cansados da mesma coisa. No caminho de saída, um cara da minha idade me parou. Você fala como alguém que sobreviveu ao drama familiar. E eu sobrevivi. Alguma dica? Comece pequeno. Anote os pedidos.
Diga um não. Diga a si mesmo que é permitido se sentir péssimo e continue. Ele assentiu como se estivesse esperando por permissão. Pensei em Dylan encarando um ring light, no meu pai à mesa da cozinha com os braços cruzados, na minha mãe segurando uma carta como se fosse um presente. Percebi quanto da minha vida havia sido organizada para não deixar os outros desconfortáveis. Caminhei para casa sob o sol fraco do inverno, comprei laranjas na esquina e não olhei o celular por 2 horas. A última mensagem que recebi da minha mãe foi curta. Jantar de domingo às 17 horas. Seu lugar está sempre aqui. Antes, isso era um gancho. Dessa vez, era apenas uma frase na tela. Digitei. Não, obrigada. Não expliquei. Explicações são apenas convites para discussão. Meu pai nunca mais escreveu. Dylan postou um vídeo sobre renascimento, depois passou a fazer resenhas de gadgets. Parei de checar. As pessoas continuavam me dando atualizações como se fosse notícia que eu precisasse. Não precisava. Minha vida seguiu em frente, nos pequenos gestos que realmente importam. Levantei mais do que rolei a tela. Economizei para coisas que realmente queria. Comecei a dormir em lençóis limpos porque os lavava às quintas, não quando sentia culpa. Quando penso no restaurante agora, o envelope, a câmera, toda a performance, não sinto o calor daquela noite. Sinto o ar fresco no rosto fora da porta e uma estranha gratidão por eles terem dito em voz alta a parte silenciosa. Isso tornou minha decisão honesta. Se existe uma moral nessa história, ela não é dramática. É simples e é assim que você sabe que é verdadeira. Aqui está: pessoas que amam você não transformam seu amor em planilha. Pessoas que amam você não exigem que você sangre para provar lealdade. E, se exigirem, você tem todo o direito de encerrar a conta. Meu nome é Bruce. Tenho 31 anos. Sou corretor de ações. E não sou a saída de emergência de ninguém. Não devo a ninguém a minha ruína. Não vou participar da minha própria exaustão. Não vou ser filmado enquanto sou drenado. Não estou buscando vingança. Não preciso de discursos de desculpas nem de reencontros emocionados em volta de um cordeiro mal cozido. Eu precisava de encerramento e me dei isso. Tracei uma linha e fiquei do meu lado dela. Não vou mais permitir que me distorçam sem o meu consentimento. Não vou deixar que transforme meu não em crueldade. Não vou deixar que a culpa se disfarce de amor e se mude para minha vida sem pagar aluguel. Estou construindo algo mais silencioso do que um vídeo viral e mais sólido do que uma exigência reconhecida em cartório. Parece uma terça-feira comum. Eu vou trabalhar, volto para casa, mando uma foto da minha plantinha cítrica para a tia Ruth, respondo a um cliente sem sentir pânico e durmo antes da meia-noite. Parece uma vida que, finalmente, pertence a mim.